Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje é um dia triste em virtude do acontecimento lá no Capitólio, mas a gente não poderia deixar de falar um pouco sobre o ocorrido, sobre o acidente, né? E se é de repente um acidente, se é uma obra do acaso, aquelas pessoas estarem todas lá naquele local no momento da queda da pedra, ou se de repente se trata de um karma coletivo. Será que é isso mesmo? Se você quiser saber mais, fica comigo, é logo depois da vinheta. Bom, pessoal, primeiramente a gente precisa entender o conceito de karma, né? O conceito de karma é o conceito de ação. É a quantidade de energia que você movimenta pelas suas ações e que vão saturar você com essa energia, ou de forma benéfica ou de forma maléfica, caso você cometa atos impensados e que esses atos sejam motivados pelo seu ego inferior. Quer dizer, tudo aquilo que é maldade, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é prejudicial, tanto para si próprio, como para qualquer outro ser humano, para a natureza, enfim, seja o que for, gera karma. E esse karma você vai pagar por ele, você vai pagar pelos seus atos. É aquela história, você pode tudo, né? Mas você vai pagar pelos seus abusos. Então veja bem, o karma coletivo, ele não é alguma coisa muito distoante disso. Mas o que precisa se entender é que existem pessoas que estão coligadas por algum motivo. Existem elos inquebrantáveis através de vidas kármicas e que a pessoa não sabe. Às vezes você tem um elo kármico com alguém que você vai encontrar uma vez só na sua vida, essa pessoa vai falar alguma coisa para você, vai fazer toda a diferença para a sua vida, tá? Então, esse encontro, essa situação, não é um caso como obra do acaso. Existe uma predestinação para alguma coisa e por algum motivo você encontrou aquela pessoa. No caso do karma coletivo, a coisa vai um pouco mais adiante. A gente sabe dessas catástrofes, por exemplo, que ocorreram lá no Haiti, de inúmeras pessoas que morreram vitimadas pelo terremoto, né? Então isso é um grande karma coletivo que envolvia aquelas pessoas que acabaram sucumbindo. E não quer dizer que todo o Haiti sofreu com isso. Não foi todo mundo que estava lá naquele epicentro do terremoto, não é? Da mesma maneira ocorreu no Capitólio. Aquelas pessoas estavam ali, estavam coligadas ou não, poderiam ser conhecidas ou não, mas existia um karma coletivo que elas precisariam passar, e elas estavam juntas. Aquele acidente, apesar de que aparentemente um acidente natural, oriundo da grande quantidade de chuva, acabou ruindo, caindo as pedras, a força das águas, e acabou caindo aquela pedra, aquilo lá ia ruir, dia mais, dia menos. E com a quantidade de chuvas, então aquilo estava para cair mesmo. Mas o fato das pessoas estarem lá, naquele momento exato, sendo que inclusive existia uma outra lancha que estava ali próximo, e o pessoal gritava, sai daí, sai daí. Um saiu correndo, outros ficaram lá, se eu não me engano foi 3, né? Porque parece que caiu em cima de 3 embarcações, não tenho certeza. Mas também isso não é importante, importante é entender que, veja bem, o karma coletivo aconteceu, sabe? Pessoas desapareceram, parece que foi mais de 20 pessoas que desapareceram, né? Houve 2 ou 3 óbitos, e as que desapareceram também, o pessoal não tem muita chance de encontrar essas pessoas com vida, obviamente em virtude, né, do tamanho da pedra que caiu em cima. Mas veja bem, no sentido espiritual, todas essas pessoas estavam coligadas por esse karma coletivo, por determinadas ações dessa vida ou de outras vidas do passado, eles iriam se encontrar naquele local, naquele momento exato, quando um acidente iria ocorrer, quando de fato ocorreu. E essas pessoas ou poderiam ser machucadas em virtude do acontecimento, ou perderiam a sua vida. Isso é uma lei kármica, estava para acontecer. Quem saiu, saiu. Quem pressentiu que ia haver alguma coisa, caiu fora rápido. Mas as pessoas que estavam predestinadas àquilo, elas acabaram sucumbindo. Mas é importante que eu diga também, talvez até que sirva como um alento, as famílias dessas pessoas, né, que foram perdidas, que os espíritos e as entidades espirituais, tanto as entidades da natureza, como os espíritos iluminados,
nesse momento do desencarne, eles ficam ali próximos, né? No momento da transição, eles estão lá para acolher as vítimas e poderem ajudar da melhor forma possível para elas tentarem entender o que aconteceu. Porque aquilo de repente foi tão rápido que alguns deles talvez não tenham nem noção do que ocorreu. Então eles são assistidos, vocês podem ter certeza disso. Tá? Alguns vão entender de fato, outros não vão entender na hora, vão ficar tipo assim, meio sem saber o que... Ou alguns vão achar que ainda estão vivos, é o normal, isso acontece. Mas o que é importante entender, que aos olhos do Criador, ninguém está sem amparo, sem socorro imediato. E as pessoas podem falar assim, mas por que Deus permitiu que de repente pudesse ter caído em cima de criança? O que uma criança fez? O pessoal precisa entender, nesse conceito de karma coletivo, pode não ter feito nada nessa vida, mas essas pessoas que estavam juntas, que estavam próximas uma da outra, naquele momento que aconteceu, existe um motivo, uma coligação do passado. É como eu falo sempre, que nós somos peças de um tabuleiro de xadrez. Nós somos uma das peças, o tabuleiro ele existe. Todas essas pessoas têm laços kármicos conosco. Toda pessoa que se movimenta nesse laço kármico é como se fosse teias de aranha, né? E que a energia é sentida. A pessoa mexe ali, você vai sentir aqui a energia. Então acontece exatamente esse fato. Você está coligado, você sente. Se você conhece a pessoa, se ela é sua amiga, inimiga, colega de trabalho, mas são pessoas que estão nesse tabuleiro de jogo, né? São pessoas que estão lá para você aprender a lição. De repente o karma foi tão pesado que precisou ceifar a sua vida naquele momento. Naquele momento era o tempo existencial seu na Terra. O que não significa, porque a vida continua, tá? Não significa que você não vá voltar, que o espírito que foi naquele momento, que ele não vai retornar, absolutamente. Com certeza ele vai continuar, vai estar coligado com as pessoas, tá, com as famílias e tudo mais. No momento certo vão entrar em contato com as famílias. Por isso que eu falo, não fiquem procurando mensagens espirituais, correndo. Se vocês, de repente, teve um parente, né, que foi vítima do acontecimento, no momento certo eles entrarão em contato com vocês através de sonhos, vocês vão visualizá-los, tá? Eu sei que é duro, o momento realmente machuca, não é fácil para ninguém. Ninguém quer perder um ente querido, mas a gente precisa entender os mecanismos da natureza e não culpar Deus. Por quê? Porque nós estamos aqui, no Brasil existe um karma coletivo. Todos nós brasileiros aqui vivemos esse karma. Se vem um estrangeiro aqui e vem morar aqui, ele já faz parte do karma coletivo do Brasil, porque algum motivo ele tem por estar aqui. Entendeu? E assim, se você migra para outro país, nada é por acaso. Existem situações e situações. Mas nós estamos sempre numa predestinação. Se você se predestinou aí para um outro país, você vai viver o karma coletivo daquele país. Assim, daquela comunidade, do grupo de amigos que você vai formar lá, os amigos que você deixou aqui, inimigos, sei lá, tudo isso vai estar coligado. E todas as suas ações vão ter reação. Então é o significado do sânscrito, da palavra karma, que significa ação, lei da ação e reação. Tá? Para toda quantidade de ação, há uma reação de igual intensidade e força. Tá? Mas fala, puxa vida, mas uma pedra cair, será que na outra vida eles jogaram uma pedra em cima de alguém? Será que... Não é isso, pessoal. Vocês precisam entender um outro conceito importante. É a quantidade de energia foi tão densa, foi tão pesada, que por mais que eles não sentissem ou não soubessem, ou nessa vida podiam até ser boas pessoas, mas tinha esse vínculo kármico com o passado que era muito denso, muito difícil de ser transposto. Por isso veio, pum, aquele negócio inteirinho, caiu, né? E é muito triste que isso tenha acontecido. Mas também é muito importante que a gente entenda que a vida continua. Que sirva com um alento, pelo menos para as pessoas. A vida continua, tá? Não acaba, é muito triste, eu sinto muitíssimo pelo fato, sabe? Minhas condolências, meus sentimentos a todas as famílias que tiveram vítimas ali, mas, infelizmente, isso faz parte desse conceito, né, espiritualista de vida, né?
karma, ação, reação, e que todos nós estamos sujeitos a qualquer tempo, qualquer um de nós, a qualquer momento, podemos sofrer a ação do karma por uma coisa que a gente tenha feito nessa vida ou que a gente tenha feito em vidas pregressas. Tá bom, pessoal? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, possam ter entendido. Mais uma vez, sinto muitíssimo pelo fato, pelo acontecimento. Tá? Deixe um like aí pra gente, que a gente precisa. Curtam, compartilhem, assinem o nosso canal, acione a sinetinha para recebimento de avisos de publicações, sabe? Estejam sempre aí conosco para vocês aprenderem cada vez mais, para vocês terem um entendimento mais amplo sobre essas questões da vida, que principalmente nesses momentos, é que a gente precisa entender, e talvez isso sirva de um alento, alguma coisa assim, para as pessoas, né, para ter um entendimento das coisas, por mais que doa, por mais que seja difícil. Tá bom, pessoal? É isso aí. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!